primeira coisa que a gente tem que pensar é nas matrizes de cada um desses autores. Então, qual que é o foco de cada um deles na teoria e na clínica, tá? O Freud, o principal foco dele era na sexualidade. Sexualidade que pro Freud está relacionada com o prazer. Então, Freud fala que a gente tem um aparelho psíquico, tá? E esse aparelho psíquico, ele funciona a partir do princípio do prazer. Ou seja, eu vou funcionar, eu vou agir no mundo conforme quanto mais prazer eu conseguir ou com menos desprazer eu conseguir, tá? Então, o homem, pro Freud, né, o ser humano, ele é um aparelho psíquico, uma máquina, digamos assim, né? Ele é um organismo que ele funciona para a obtenção de prazer, tá? Então, o conflito do homem, do ser humano, é entre o prazer e a lei. Ou seja, eu quero gozar com algo, mas eu não posso. Então, esse é o principal conflito do ser humano para Freud. É esse desejo, é ter um desejo, esse desejo reprimido, tá? Isso que, inclusive, instaura uma neurose na pessoa, né? A patologia da neurose, na clínica do Freud e também de todos os outros, né? Isso não muda, mas enfim, o Freud, ele entende a neurose como um conflito entre o ego e o id, ou seja, entre a pulsão, né? O meu desejo sexual, o gozo que eu quero ter com algo, e a lei, e a moral, que aí seria o superego, né? Que impera, tipo, não, você não pode fazer isso, tá? Então, pro Freud, o ser humano é movido pelo prazer. E o conflito, o comportamento dele, tudo isso está relacionado com a relação entre esse prazer e a lei, e o dever, tá? Isso vai gerar algumas angústias por causa da castração, enfim, tá bom? Já pra Melanie Klein, o eixo que ela trabalha é com as ansiedades, tá? Então, apesar dela ter muito da escola freudiana, da questão da pulsão, da instintividade, da sexualidade, isso está muito presente na obra dela, o principal foco da Melanie Klein eram as ansiedades, tá? Então, na clínica do Freud, o pessoal ia pra lá pra tentar resolver as neuroses deles, né? Dessa questão do conflito entre o desejo, a lei, as questões com os pais, né? Esse desejo dos pais, mas também essa punição, essa castração. Já a Melanie Klein, ela trabalhava com as ansiedades. Que ansiedades são essas? As ansiedades são derivadas da destrutividade. Então, o sadismo, a destrutividade, é um ponto central na obra da Melanie Klein. E ela vai entender a destrutividade, o sadismo, né? A agressividade, como algo que vem da inveja, como vem de algo assim, nascente da pulsão de morte, tá? E a Melanie Klein, ela vai trabalhar muito com o intrapsíquico, tá? Então, o Freud, ele vai trabalhar na relação do sujeito com o seu objeto de prazer, e a Klein vai trabalhar com o intrapsíquico da pessoa, ou seja, os objetos internos que essa pessoa interiorizou. Porque tem o objeto externo, que é a mãe, que é o pai de verdade, só que pra Klein, por ter muito mecanismo de introjeção, projeção e introjeção, né, o objeto interno, ele, na teoria kleiniana, pelo menos da Melanie Klein mesmo, isso depois acaba mudando com os pós-kleinianos, mas enfim, os objetos internos, eles interferem muito mais no desenvolvimento da pessoa, no comportamento dela, nas fantasias dela, no modo que ela está no mundo, do que qualquer outra coisa, tá? Então, a teoria kleiniana é uma teoria muito focada nos conflitos internos do sujeito com seus objetos internos. A persecutoriedade, o medo de destruir esse objeto, a posição depressiva, a reparação desse objeto. Então, é a relação dos objetos, só que de uma forma muito intrapsíquica, tá? São os conflitos intrapsíquicos que a pessoa tem com esses objetos que ela internalizou. E tudo isso, todos esses conflitos geram ansiedades, né? E que são de dois tipos, a Melanie Klein vai falar. Tem as ansiedades persecutórias, que são da posição esquizofrenoide, e as ansiedades depressivas. Então, uma vai falar dizer respeito ao medo de ser atacado, porque a pessoa está persecutória ali, por causa da cisão, né? Do objeto bom, do objeto mal. Então, esse medo de ser destruído a todo momento, esse medo de morrer, de ser atacado, de ser destruído. E a posição depressiva é o medo de perder o outro. Então, na posição esquizoparanoide, eu tenho medo de eu ser destruído. Na posição depressiva, eu tenho medo de eu ter destruído o outro, tá? Por isso que a posição esquizoparanoide, inclusive, a Hannah Siegel, ela vai falar que ela vem junto com a posição narcísica, porque o sujeito está muito autocentrado. Na posição depressiva, ele sai de si mesmo e consegue reconhecer a alteridade, ele consegue reconhecer o outro, então ele está preocupado com o outro e não consigo. Ele está tomando responsabilidade dos atos dele, né? Então eu tenho medo do que eu fiz possa ter prejudicado a pessoa que eu amo, tá? E já o Winnicott, ele vai trabalhar com a noção do ambiente, tá? Então, se o Freud trabalhava com a sexualidade, o aparelho psíquico que se move pelo prazer ou pelo menor desprazer, e para Melanie Klein era a questão dos conflitos intrapsíquicos do sujeito, o Winnicott vai focar muito na relação da pessoa com o ambiente dela, tá? E a relação que a criança estabelece com o ambiente, ela vai determinar a criatividade, tá? Então, a criatividade é o eixo principal da obra do Winnicott, né? A criatividade é esse modo de ser no mundo a partir de si mesmo, é o self verdadeiro. Então, a pessoa pode ser no mundo de um modo mais criativo, de um modo mais a partir de si mesmo, do verdadeiro self, ou ela pode ser mais submissa, a partir de um falso self, tá? Então, um dos conceitos mais importantes da obra do Winnicott é justamente o falso self, que é essa relação com o mundo submissa, tá? Então, a obra do Winnicott, ela vai incorporar aspectos que são intrapsíquicos, né? Então, o objeto